Olá, amigos! Uma boa sexta-feira a todos. Aqui é o professor Flávio Pedron e eu escolhi para tratar no vídeo de hoje de um tema que me foi pedido pelo meu caríssimo amigo Lucas. Eu quero falar acerca do sistema de precedentes inaugurado pelo CPC 2015. Primeira observação, que precisa ficar muito bem clara para todos nós. Não há, e é absolutamente equivocado, que haver a alegação de que o Brasil está se transformando em um país de common law por causa dos artigos 926 e 927. O precedente, na versão tradicional dos países de common law, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc., é completamente diferente em sua lógica quando comparado com o sistema brasileiro. O sistema de precedentes dos países do common law, como já tratei em diversos artigos, versa na tentativa de segmentação de uma linha de coerência decisória que faça com que o poder judiciário lá dos países do common law possa se autocompreender como um corpo coerente de decisões. O sistema do common law lá é fundamental para a garantia de uma virtude do Estado de Direito, que é a segurança jurídica, entendida enquanto previsibilidade de decisões. Para a lógica do common law, a ratio decidente produzida em um precedente deve obrigatoriamente ser seguida, até mesmo como uma vinculação moral, por um julgador em respeito às decisões produzidas pelos julgadores do passado. É uma força argumentativa que gera aqui essa compulsoriedade decisória e que é internalizada como juridicamente devida e legítima, criando aqui a metáfora que o professor Ronald Dworkin muito bem trabalhou pela primeira vez em um artigo que ele vai denominar de romance em cadeia. Enfim, não vim para falar do common law, mas vim para falar do precedente do Piniquim. A expressão precedentes, abarcada pelo Código de 2015, então, ela é sim passível de muitas críticas. Autores como, por exemplo, meu queridíssimo amigo Alexandre Freitas Câmara, em sua tese de doutorado, muito bem critica o seu uso e prefere chamar de padrões decisórios obrigatórios. Por quê? Para não gerar confusão com a lógica do precedente do common law. Por uma questão muito simples. No precedente do common law, eu tenho a decisão e ela adquire autoridade pela sua qualidade argumentativa. Há um reconhecimento histórico de que aquela decisão é um marco e, de certa maneira, compreende bem uma leitura de um conjunto ou de um determinado direito dentro daquele tempo. O precedente ele é vinculado, claro, a um caso base na sistemática do common law. E, a partir disso, casos que trabalhem sobre a mesma lógica deverão ser decididos a partir da mesma ratio decidente. No Brasil, a sistemática, então, desses precedentes, ou como quer Freitas Câmara, padrões decisórios, decorre muito mais da existência de um procedimento ou de um conjunto de procedimentos especiais, enumerados no artigo 927, para a criação da decisão dotada de obrigatoriedade. E nesse sistema, o CPC prevê, então, um conjunto de procedimentos que criarão precedentes ou padrões decisórios, tanto a um nível local, quando desenvolvido esse procedimento a partir de um caso que é startado em um Tribunal de Justiça, um TRF, ou quando julgado a partir também de um procedimento especial pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, abarcando agora essa obrigatoriedade ao âmbito nacional como um verdadeiro efeito erga omnes. Diferente, então, da tradição do common law, o precedente brasileiro nasce precedente. E nasce precedente porque ele foi criado a partir de um procedimento com esse objetivo: dotar a sua decisão final de uma eficácia erga omnes e, consequentemente, um dever de aplicabilidade por parte de todo o Poder Judiciário, local ou, evidentemente, nacional, dependendo de qual das situações nós estamos diante. É interessante que a mecânica de precedentes para o Brasil se busca no common law estabelecer segurança jurídica e previsibilidade, em parte também
assim é o anseio brasileiro. Por quê? É público que vivemos um estado de jurisprudência lotérica. Para quem não conhece essa expressão, jurisprudência lotérica é exatamente uma situação verdadeiramente absurda, dentro da qual nós não temos nenhuma condição mínima de expectativa e previsibilidade de um resultado decisório. A ideia de que o juiz pode decidir conforme a sua consciência, apoiado em um mecanismo de livre convencimento, como é apregoado pela doutrina processual tradicional brasileira, repercute em uma liberdade / discricionariedade decisória, e não são raros os momentos onde nós vamos encontrar, então, casos com uma base fática muito semelhante, sendo enfrentados e decididos de maneira absurdamente distinta, simplesmente porque foi julgado pelo juiz A e não pelo juiz B. Né? Isso é um problema, porque isso demonstra que o nosso Poder Judiciário ele não se enxerga como um corpo coerente. Ele não está preocupado sequer com a virtude da coerência, quiçá com a virtude da integridade defendida por Ronald Dworkin e, bom, por mim e outros professores. Dentro dessa sistemática, o sistema de precedentes ele quer, no primeiro momento, criar aqui um eixo decisório que implante a prática da virtude da coerência. Estabeleça que casos iguais, já fixados por um procedimento criador de precedentes, independente daquele magistrado concordar ou não concordar com o resultado do precedente, gera a sua aplicabilidade naquela situação específica. O magistrado ele poderia fazer uma ressalva de entendimento, dizendo as razões por quais ele não concorda com o precedente que foi criado, mas ele estaria submetido à aplicação daquele precedente, reduzindo consideravelmente o seu espaço de discricionariedade ou até mesmo aniquilando. Eu tendo, assim como outros juristas, a defender que a ideia de livre convencimento motivado, ela não é uma garantia fundamental e tampouco um elemento benéfico para a atividade jurisdicional. Ela é a expressão de uma leitura equivocada da função jurisdicional e de uma teoria do processo muito combatida por nós. Entretanto, os precedentes também trazem um outro lado da moeda, principalmente aqui no caso brasileiro, quer dizer, no caso brasileiro em especial, porque eles estão muito direcionados também para combater um outro problema aliado à jurisprudência lotérica, o processo de massa. Processos que discutem a mesma questão jurídica com uma base fática extremamente simplificada, onde na sua grande maioria o que se difere é o nome do autor e o seu CPF. A narrativa da sua causa de pedir é essencialmente a mesma, o conjunto normativo aplicado é essencialmente o mesmo. E com isso, a partir desse sistema de padrões decisórios, busca-se criar mecanismos que prometam uma aceleração do julgamento dos processos de massa, permitindo exatamente, desde o seu abortamento inicial com o artigo 332, gerando aqui um julgamento de improcedência liminar do pedido autoral, ou até mesmo um julgamento monocrático com provimento em provimento do pedido recursal pelo relator na seara dos tribunais. Né? Então, diante desse cenário, esse sistema de precedentes, ele também busca conter aqui o problema dos litígios de massa na nossa seara. Bom, essas são algumas colocações iniciais, né, atendendo aqui ao pedido e à provocação do Lucas, e volto a conversar sobre precedentes com vocês de uma